Posso sim. Meu nome é Gabriel Vince, né? Eu sou, de formação, eu sou publicitário e jornalista, né? Eu sou dono de um, de um site, né? Que é Taverna do Lugar Nenhum, tavernadolugarnenhum.com.br, na qual eu escrevo textos relacionados à cultura em geral, né? É um site com textos e também tem o podcast, né? Taverna do Lugar Nenhum, que é dedicado a temas relacionados à cultura, né? Eu tento fazer uma conexão entre cultura pop, né, que é um dos temas que a gente vai conversar aqui, e alta cultura, né? E eu acabo falando sobre quadrinhos, filmes, literatura, especialmente literatura e cinema, que é as duas áreas que eu tenho mais interesse, né? E eu acabo relacionando os assuntos, né, com o que eu leio por aí sobre filosofia e tudo mais, né? E por eu ser católico, eu tenho um certo direcionamento meio tendencioso para esse tipo de assunto, né? Então, eu tive uns dois podcasts no Taverna do Lugar Nenhum dedicados a Santo Agostinho, um podcast dedicado a, nossa, me fugiu o nome, ao, putz, esqueci o nome, mas é uma figura importante da história da igreja. Mas, assim, não é um podcast católico, né? É um podcast que acaba refletindo o que eu penso, né? Acaba refletindo o que eu sou também, né? Aquilo que eu me interesso. E como aquilo que eu me interesso também tem relações com a minha vivência religiosa, também acaba respingando isso aí, né, naquilo que eu faço, mas eu não comprometo, não é um site comprometido com a fé, assim, que fala sobre, né, porque eu como produtor de conteúdo também, eu não fico isento de falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, né, mas é um podcast. Se eu fosse definir um podcast, o Taverna do Lugar Nenhum, é um podcast de cultura em geral. E é basicamente isso. Entendi, bacana. Gabriel, o meu motivo aqui foi para a gente conversar mesmo sobre cultura pop. Uhum. E, de fato, eu sou ouvinte do seu podcast. Eu conheci ele quando eu estava pesquisando sobre quadrinhos, sobre a instituição católica e tal. Queria fazer um artigo legal. Estava fazendo uma pesquisa e acabei esbarrando num artigo seu em um site alternativo. Não era da Taverna, não, era um outro site. E aí eu acabei lendo um artigo, outro ali, outro, aí descobri, pesquisei seu nome no Google e achei o Caverna de Lugar Nenhum. Pô, achei, meus parabéns, é um excelente podcast, Obrigado. bem, bem, nada, bem, com boas reflexões, cultura pop em geral. Eu acho interessante que você é coisa, sabe? Você não fica focado só em filme ou série, não, você expande. Você fez o último que eu vi foi sobre a última série que você fez, que eu achei Ah, muito bom também. Sonhos Agora Elétricos. fugiu. Isso, Sonhos Elétricos, é muito bom também. Curti bastante, eu não conhecia Na verdade, eu conhecia assim, depois que eu vi na HBO, eu torci um pouco o nariz, vou falar a verdade. Eu dei uma torcida de nariz, eu falei, vai ser mais um Ctrl-C, Ctrl-V, então eu não vou nem passar perto. Às vezes eu tô meio enjoado e passo longe dessas coisas. E aí acabei vendo por causa do áudio, foi bastante interessante. E aí a Ah, primeira pergunta que eu te faço, pode falar. não, não, só estou concordando. Ah, ok. A primeira pergunta que eu te faço, o que é a cultura pop? Qualquer definição, se a gente fala, o que que é arte, o que que é cultura, o que que é cultura pop, é sempre um termo assim que a gente é vago e muito impreciso, né? A gente tem, eu, por exemplo, tenho a definição da cultura pop. Bem, vamos começar do começo. O que seria a cultura popular, né? Que cultura pop vem o pop é de popular, né? Seria tudo aquilo que não é erudito, né? Tudo aquilo que não seja alta cultura, a gente define. É uma classificação muito genérica, muito
muito vaga, muito imprecisa, mas eu acho interessante para poder delimitar até um certo tipo de hierarquia das coisas, né? A cultura pop seria a cultura popular, seria folclore, seria basicamente aquilo que vem do próprio povo, né? Seria uma cultura até profana, né? E enquanto a cultura erudita, a alta cultura é aquela que tem uma projeção mais universal e aquela que tem uma projeção que atinge a humanidade na sua própria essência, na alma, né? Enquanto a cultura popular geralmente não tem esse alcance, geralmente é alguma coisa mais periférica. Quando a gente está falando de cultura pop em si, né, que há uma diferença entre cultura popular, que até o Ariano Suassuna fala disso aí, existe uma diferença entre cultura popular e cultura pop. A cultura pop é um fenômeno que mistura a cultura popular com a indústria cultural, né? Então, a partir dos... você tem um intelectual que fala bastante disso, que é o Walter Benjamin, né? Que a partir do momento que a cultura popular ela pôde ser industrializada e exportada, né? Ela ela se torna a cultura pop, né? O que a gente entende como cultura pop seria quadrinhos, seria o cinema seria parte da cultura pop, né? A música hoje em dia seria parte da cultura pop. Então é uma definição até um pouco mais histórica, mas assim, como toda definição, a gente nunca é muito difícil fazer bater o martelo para saber, isso aqui é cultura pop, isso aqui não é. A gente pode por exemplo, pegar Mozart. O Mozart, ele compunha as suas músicas, né, que Mozart é considerado música erudita, mas ele compunha as suas músicas se baseando em cultura popular, né, naquilo que ele via do povão, né, e ele trazia isso para a cultura erudita. Então, nunca é uma definição, sabe, nunca é uma definição exata, nunca é uma definição certeira sobre o que é a cultura popular, o que não é, sabe? Então, o que é a cultura pop, né? Mas eu defino assim, né? A cultura pop seria aquela cultura popular produzida em escala industrial, sabe? Que faz parte da indústria cultural. Não sei se deu para entender a viagem, mas é basicamente essa definição que eu tenho de cultura pop. Ok. Eu acho interessante, porque a cultura pop ela abrange muita coisa, desde a alta cultura até a pequena, a baixa cultura, mas aí fica aquela situação que a gente... Porque assim, a gente vê televisão e a televisão diz que é a cultura. E aí você chega no livro e diz que não é bem assim. E aí é uma coisa bem mais homogênea, que você não sabe definir. Você chega e fala que qualquer música é cultura, e o que é não é, sabe? E aí fica aquela samba da crioula doida, sabe? Aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo. Meio complexa. Você quer comentar um pouco sobre isso? Eu não entendi qual é a sua última pergunta. Você quer comentar um pouco sobre essa fala? O que você falou que não é assim, não é homogêneo, não é mesmo assim, porque a gente sempre tem essa noção de muito setorizada de tudo aquilo que a gente faz. Eu acho importante ainda ter no horizonte a gente saber definir o que é cultura pop e o que não é. E dentro desse horizonte a gente definir o que é boa cultura pop e o que não é boa cultura pop, né? Um bom exemplo que geralmente o pessoal fala que é da alta cultura são as peças de Shakespeare, por exemplo. As peças de Shakespeare, ela tem uma certa nuance de alta cultura, né? Aquela coisa que fala sobre o drama da humanidade, o drama do pecado e tudo mais, né? De uma forma muito específica, muito profunda até. Então, a gente considera como alta cultura, mas, ao mesmo tempo, o Shakespeare ele escrevia peças extremamente populares, né? Então, a linguagem que ele utiliza, né? Aquela coisa do teatro elizabetano, era
era um teatro para o povão, né? Então, de certa forma, ele também é cultura pop. Ele também estava no contexto da cultura popular, né? Então, não é uma coisa homogênea. Então, o critério que eu gosto de utilizar não é nem dentro desse monte de definição, o que é o que não é cultura popular, o que é o que não é cultura erudita, é aquilo que é bom e aquilo que não é. Basicamente, a gente define as coisas, né? Eu defino nesse sentido de hierarquia. Pode existir cultura popular boa e ruim, né? Em toda essa definição. E geralmente é ruim, né? Geralmente o que a gente vê na televisão, o que é mostrado para a gente, o que geralmente é muito popular, o que o pessoal está falando muito, geralmente é muito ruim, né? Mas a intenção do Taverna e acho que de outros produtores de conteúdo também é olhar isso aí e ver o que dá para tirar de bom, sabe? Olhar para tudo isso aí o que dá para tirar de bom, que tem muita coisa boa também nesse meio, sabe? Então, é aquela coisa de separar o joio do trigo, né? É interessante, porque hoje você é bombardeado por cultura, sabe? Teve uma época que a cultura, você tem um problema que muita cultura. É muita coisa, tanto boa, tanto ruim, vindo juntas. E aí causa aquele fenômeno que eu falei antes, que eu torci o nariz com uma série que provavelmente seria boa, não sabia se era boa ou ruim, mas é tanta coisa ao mesmo tempo que você acaba, às vezes, deixando passar coisas boas, é, filmes ou séries ou HQs, enfim, que você já fala, esse já tá na lacração, ou esse aí já tá com bobagem, e aí você torce o nariz e não vê, e é o que eu tô também me policiando, porque é um problema sério que a gente passa sobre cultura. E aí eu queria emendar isso, como direcionar uma cultura pop e referência cristã em filmes e séries. Como fazer uma definição? É, o que assim, tem várias formas de você encontrar mensagens cristãs, assim, né? Que o cristianismo, ele meio que é a força motriz do Ocidente em geral. Então, assim, você tem, por exemplo, obras explicitamente religiosas, aí tá na sua cara, não precisa nem discutir, por exemplo, a Paixão de Cristo e tudo mais, né, que é o cinema, né, tá, é cultura pop, né, mas tá na cara, né, tá lá no, não Sim. precisa nem esconder, o cinema, a obra de arte religiosa indiscutivelmente tem influência religiosa, né, cristã. Existem uns autores que aí você tem que pegar, né, o autor da obra, né, o que ele faz, qual que é a vida dele. Por exemplo, a Crônicas de Nárnia, por exemplo, você tem a obra do C.S. Lewis, que não é explicitamente cristã, né, ou então o Senhor dos Anéis, que não é explicitamente cristão, ele tem até elementos de paganismo lá. Mas se você vê o autor, o que ele queria dizer explicitamente, você pega as cartas dele, você vê que aquilo lá é inundado de referências cristãs, referências ao mundo, né, desses temas aí, né, C.S. Lewis, o Tolkien e tudo mais. O Chesterton tem bastante novelas policiais com esse fragmento esses vários fragmentos do cristianismo inserido subliminarmente nas leituras, né? Você pode pegar, por exemplo, também autores que não são influência, que não têm, não são necessariamente cristãos, mas têm influências de autores cristãos. Um exemplo é o Neil Gaiman, né? Que é o autor de quadrinhos, que ele tem como as principais referências dele o Chesterton, o C.S. Lewis e o Tolkien, né, que são três autores cristãos, declaradamente cristãos. Então, mesmo que ele não assuma, mesmo que ele mesmo nem perceba, ele acaba se refletindo nas suas obras, né,
alguma coisa ou outra de uma influência cristã, né? Uma coisa que eu noto muito no Sandman, né? Que é a obra-prima do Neil Gaiman, né? Dos quadrinhos, é uma questão que até eu coloquei no último podcast que eu fiz no Taverna do Lugar Nenhum, que é a questão da memória como um palácio infinito, né? Depois vocês dão uma olhada lá, né? No último podcast que eu fiz a respeito de Santo Agostinho, que ele faz reflexões sobre a memória, umas reflexões muito interessantes sobre o espaço infinito da memória, que é uma coisa que eu vejo bastante no Neil Gaiman, né, na construção de universo que ele tem, né, que todo um universo, que existe todo um universo complexo dentro da nossa própria cabeça que se expande muito além do indivíduo, né? Então, isso, mesmo o Neil Gaiman nunca tendo lido Santo Agostinho, ele leu autores que leram Santo Agostinho, né? Então, como ele é influenciado por Chesterton, Tolkien e C.S. Lewis, isso aí acaba entrando na obra do Neil Gaiman, mesmo que ele nem perceba, né? E, além disso, como eu falei, né, o cristianismo é a força motriz de todo o Ocidente, né, e parte do Oriente também. Então, os temas que acabam sendo abordados, uma coisa ou outra acaba, você pode ver influências muito claras, né, do cristianismo, quando você tem, por exemplo, temas como o autossacrifício, essa coisa do amor ao próximo, da fraternidade universal, que foi meio que uma inauguração do cristianismo, né? E esse valor todo que o sacrifício, sacrificar pelos seus amigos, né? É uma coisa que é muito valorizada e é influência cristã. Então você consegue pontuar elementos, né? Então você tem essas definições, né? Uma obra que é explicitamente cristã, uma obra que é cristã, só que subliminarmente, uma obra que tem muita influência de autores cristãos, né? Como o Neil Gaiman, que eu mencionei, e outras obras que pontualmente podem ter uma coisa ou outra que você pode notar uma influência muito forte do cristianismo, né? Então, você pode ter uma obra completa, toda formatada com influência do cristianismo, ou outra obra que tem pontos aqui e ali que você pode notar alguma influência. Não sei se foi muito claro. Foi sim. Como o Duna, né? O Duna, nós vimos o livro, é feito por um ateu, mas você tem bastante referência cristã. Sim, sim, aquela coisa do peregrino, do deserto, é uma imagem muito cristã, né? Sim. E aí é bastante interessante que é um dos maiores narrativas usadas na cultura pop ultimamente. Ultimamente não, nos últimos séculos, que remete a um dos maiores contadores de histórias do cristianismo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele senta e conta aquelas histórias para nos ensinar algo. E aí ele tem aquela jornada do herói, dele começar em um ponto, e aí ele ter o ápice e terminar. Você falou alguma Uhum. coisa? Não, você tá falando de Duna, eu lembrei de outro que acho que muita gente não percebeu. Eu não sei se você assistiu Mad Max, o último filme, Mad Max, A Estrada da Fúria. Eu vi sim. Então, você tem, você pega a estrutura do Mad Max, você vê lá, por exemplo, você tem uma figura muito poderosa, né? Que Uhum. controla as pessoas, e você tem um êxodo ali. Você tem basicamente a história do êxodo, né? Você tem aquele grupo de pessoas que são escravas, que estão atrás de uma terra prometida, pelo que eu lembro é assim que era o roteiro, né? O roteiro é muito simples, né? O roteiro é basicamente um filme Sim. de ação, mas se você nota muitas coisas interessantes ali, você tem o cenário do deserto, a passagem, a perseguição. Quando eu estava assistindo, eu falei, putz, isso aqui é o êxodo descrito, né? Tem a figura faraônica lá do Immortal Joe. Então você vê que basicamente as narrativas elas se repetem, né? Uma coisa mimética, né? Apesar de o filme não ter Sim. absolutamente nada de cristão, mas você pega a estrutura,
você vê que ainda tem a mesma estrutura, a narrativa é a mesma, sabe? Então, a influência, não há uma mensagem no filme, mas a influência estrutural tá ali, sabe? Mesmo que o autor, que é o George Miller, ele não tenha consciência disso, mas ele reflete isso aí involuntariamente, né? Uma questão não é nem religiosa, uma questão explicitamente cultural, né? Mas a gente consegue perceber algumas narrativas que putz, remetem à Bíblia, né? Tem um autor que qual que é o nome? É o Balzac, que ele fala que a cultura ocidental é uma nota de rodapé do Antigo Testamento, que é uma coisa muito interessante, concordo com ele. Interessante isso. Quando você estava falando, eu lembrei daquele Noop, o rapaz que é um garoto bala. Ele tenta se sacrificar por algo mundano, mas aí só se redime se sacrificando por algo muito grandioso, né? É Sim. uma redenção que eu vi durante a história dele. Quando eu vejo o filme, eu sempre penso nisso, sabe? Porque no início, ele queria se sacrificar por Dr. John, eu não sei se é assim o nome dele, mas enfim, esse é realmente o nome dele. Mas ele queria tanto se sacrificar por ele, que ele amava tanto ele, e na primeira falha ele é rejeitado, mas aí ele se sacrifica por algo maior, sabe? Por uma oportunidade de mudança, enfim. Eu achei Uhum. bastante interessante essa jornada dele. Então, você consegue notar algumas as influências da narrativa religiosa, da narrativa cristã, até mesmo de forma assim que o próprio autor nem nota, sabe? Então, uma das coisas que eu tento trazer, né, no Taverna do Lugar Nenhum é um pouco essa visão, sabe? Olha um pouco para esse lado, olha um pouco para esse outro lado, sabe? Tem obras que você não consegue notar absolutamente nada, tem obras que subvertem uma narrativa boa, cristã e tudo mais, mas tem obras aí que até de uma forma, sabe, acho que se o ser humano, eu tenho uma tese, né, que se o ser humano for é, é, se você deixar ele puro, é, no meio do deserto, a tendência dele vai ser seguir a trajetória dos reis magos, né? Que olhar a estrela, olhar a verdade. Uma coisa muito interessante dessa narrativa dos reis magos é que foram os primeiros pagãos que foram que foi chamado a atenção, né? Deles ao olhar a estrela, foram os primeiros a adorarem, né? O Cristo, né? Então existe uma narrativa muito bela nessa história dos reis magos, dessa caravana dos Reis Magos, que aponta para muita coisa interessante naquilo que a gente discute, né? Muitas vezes esse olhar de fora, né? O Chesterton fala bastante isso. Ele é mais puro, sabe? Quando não está influenciado sabe? Existe uma guerra cultural contra o cristianismo e tudo mais, mas se você deixar as coisas puras como estão, sabe? Elas têm uma tendência. A verdade é uma coisa que ela tem um certo poder magnético. A verdade, ela tem um poder magnético. Inclusive, os ortodoxos falam bastante isso, que a verdade ela não precisa de defensores, né? A verdade ela se manifesta por si mesma, né? Então, algumas coisas que, mesmo se você colocar num ambiente assim mais hostil ao cristianismo, você pegar e soltar uma narrativa, você vê que as partes mais interessantes é aquelas que conversam de certa forma com a verdade, né? Então você consegue Sim, perceber isso em várias obras, assim. é interessante. É, aquela questão do replicarmos, sabe? Vivemos, mas eu vejo isso como se fosse aquela escola, né? A gente vê aquele filme Em Busca da Felicidade, aqueles filmes clássicos, e sempre tem uma referência dele na próxima geração, né? Você sempre está Uhum. remetendo. O filme do Coringa. O filme do Coringa é praticamente é o filme do comediante. Ih, agora fugiu na minha mente também. O Rei da Comédia? Rei da Comédia, exatamente. É praticamente uma releitura do Rei da Comédia. Então, Sim. eu fico refletindo. E de acordo com a terceira pergunta,
que está acontecendo com a cultura pop? Porque você está vendo muita gente fazendo remake, muitos remake, últimos 10 anos pra cá é muito remake. Os filmes que mais são vistos na cultura pop hoje, filmes, séries, são praticamente coisas da década de 40, né? Que é o Super-Homem, é o Batman, o Thor, enfim, são seres que não surgiram, né, nessa década, mas nas décadas anteriores. O que você acha que está acontecendo na cultura pop? Eu acho que nesse caso específico está tendo uma forte crise de criatividade nessas coisas, sabe? Essa coisa de fazer remake o tempo todo e pegar é uma coisa mais também de mercado. Você tem os filmes hoje, as séries, elas não são apenas filmes em si, são marcas também. Como você tem uma marca muito conhecida, é mais fácil, dá mais retorno quando você fica reciclando essa marca. Os filmes hoje parece que são análogos a um iPhone, por exemplo, né? Então você Sim. tem sempre as mesmas coisas sendo recicladas, sendo modernizadas, né? Mas eu acho que é uma forte crise de, de Criatividade. criatividade. Eu acho que a tendência disso aí é piorar até chegar num nível que ninguém mais vai aguentar as mesmas histórias sendo contadas assim das mesmas formas, né? Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com a falta de estímulo, uma certa as pessoas que nascem hoje têm as referências da geração anterior que já eram pobres e essas da geração anterior já tem cada vez menos referências, então a criatividade não é muito bem estimulada, tem muitos filmes previsíveis, tá? E muita narrativa muito previsível, você consegue... E tem a questão da agenda política também, que é muito forte, que como a gente já entende um pouco mais dessa coisa da guerra cultural, a gente até consegue prever quais são os temas que vão ser tratados com mais ênfase, dependendo da empresa que você assistir. Por exemplo, você pega filmes, produções da Netflix, você tem certeza que certas características certa característica, certo discurso vai estar presente no filme. Então, chega a ser muito previsível, né? Essa coisa. Mas é uma coisa aí que eu não sei se tem solução a não ser a gente meio que continuar nessa luta para separar o que é bom e o que é ruim. E, infelizmente, a maioria das coisas vão ser ruins, vão ser iguais às outras, vão ser repetitivas, vão ser genéricas, né? Eu acho que basicamente é isso. Porque a gente hoje, vou te dar, o Oscar hoje ele está querendo criar a fórmula, sabe? Você tem que ter X% de negros, X% de mulheres, X% disso. Uhum. Então fica uma coisa meio que pré-fabricada, sabe? Não precisa mais, o meu ponto de vista, você não precisa mais de talento, só você fazer dentro da forma, sabe? É como se você Sim. estivesse fazendo um bolo, sabe? Você pega lá, mistura, joga lá, pega a massa pré-pronta, joga lá e tá maravilhoso. De uns 5 anos pra cá, eu não consigo ver mais filme de terror, porque em 2 minutos eu já sei o final do filme, sabe? As pessoas, quando eu gosto muito de cinema, meu intuito é fazer um documentário futuramente, então eu estudo muito de cinema. Então quando eu vejo o filme com conhecidos, amigos, eu já praticamente, de um estalar de dedo, eu já sei o final do filme, sabe? E aí eu já falo, pessoal, você já viu esse filme? Eu falei, não, pô, tava muito óbvio o filme, sabe? Ou então aqueles filmes que são muito arrastados, sabe? Eles têm dois picos, e aí um troço arrastado, que aí, às vezes, em 10 minutos parece que é 1 hora, sabe? A pessoa não sabe o que faz, aí cria personagem que só faz uma coisinha e nunca mais aparece no filme. E, enfim, aí fica aquela questão de pessoas criarem narrativas e não contarem uma história, sabe? Aí você vê um filme
cheio de como se fosse uma remenda, sabe? Eu via uma calça cheia de remenda de cada cor, sabe? Aí é praticamente o filme hoje. Ele não tem um início, meio, fim. Ele tem vários. Tem um início, aí tem no início tem várias remendas, aí depois no meio tem várias remendas, aí começa uma história, aí diz que vai fazer outra, aí a história já muda de novo, aí chega no final, é uma coisa completamente que começou. Então fica essa questão de narrativa, sabe? De narrativa por narrativa. É, todo mundo quer falar uma coisa, mas na verdade ninguém fala nada, sabe? É simplesmente um eterno, sei lá, como eu posso explicar? É um trem todo remendado, sabe? Com super bonde. Você quer fazer um Sim, sim. comentário? Não, é isso aí. Você mencionou o Oscar, né? O Oscar ele já tem um critério assim, que foge do, da própria qualidade artística de um filme, né? Você não vê mais um filme sendo valorizado apenas por questões próprias do cinema, mas também pelos temas que ele aborda, com o quanto de diversidade ele tem, sabe? É coisas assim que não necessariamente fazem um bom filme, sabe? E parece que muitos filmes se preocupam muito com a questão da diversidade e se esquecem da questão da qualidade, né? Então, ah, putz, é muito claro quando o filme está tentando agradar um certo tipo de público. E eu acho que é uma das coisas que mais violentam um artista é o artista querer agradar o público, sabe? O artista querer agradar patrocinadores, o artista querer agradar qualquer coisa, sabe? Eu tenho uma certa visão meio romântica do artista, que é um artista que ele apenas quer expressar aquilo que ele tem dentro da sua alma, né? Então, pouco importa se o público vai gostar, pouco importa se os patrocinadores vão gostar, né? Pouco importa o que a mídia, o pessoal vai gostar. É uma coisa realmente até cristã, de dar as costas ao mundo, né? Então, esse ímpeto artístico eu não vejo mais. Eu vejo sempre o artista tentando passar uma mensagem que vá fazer com que ele seja muito bem visto pelo mundo, né? Sim, Um cara muito comportado. Eu acho que esse tipo, e ele sempre vai fazer um tipo de arte meio domesticada e muito desinteressante, né? São poucos os caras que realmente são, sabe, expressam, mesmo que eles cometam erros, expressam aquele sentimento mais forte dentro deles. Um que eu gosto bastante é o Scorsese, né? O Martin Scorsese. E ele tem esse ímpeto, essa certa violência artística que eu acho que eu admiro bastante, né? Mesmo que muitas vezes ele faça coisas que eu não concorde, fale coisas que eu não concorde, né? Até do ponto de vista da religião, mas eu respeito muito esse tipo de honestidade que ele tem. E eu acho que falta isso, sabe? sim, de fato. O Martin Scorsese é tá na minha lista de diretores favoritos. E Eu também. ele é muito bom, né? Eu gosto muito do filme No Limite dele, Crash No Também Limite, que conheço. é muito interessante ele que para mim é um estudo de personagem. Para mim ele era a primeira versão do Coringa, né? Eu sempre falo isso para meus amigos. A versão do Coringa, para mim esse Coringa novo é o 2, que o primeiro é o cara lá no limite, lá, ele fica lá doidão lá. Mas enfim, é, é, eu vejo a crítica dele, não sei se você lembra, ele fez uma crítica um tempo atrás sobre os filmes de heróis, que os streams iam acabar Uhum. com o cinema, e eu achei bastante válida, sabe? E não só Sim. a crítica dele, eu vi o Alan Moore comentar sobre isso também, ficar revoltado sobre isso. Ele fazia o comentário, apesar do Alan Moore ele ser bastante ideológico, apesar de. E engraçado, o Alan Moore ele é muito ideológico, mas ele fez um dos melhores obras que é o Watchmen, é bastante interessante isso. Você quer fazer um Sim. comentário sobre isso? Sim.
o Alan Moore, o Scorsese. Uma coisa interessante, eu não sei se você assistiu a obra do Scorsese chamada Silêncio, que ele fala sobre os padres jesuítas que foram para o Japão. Ouvi sim, maravilhoso. Muito bom. E eu tenho para mim que ele é o melhor filme sobre martírio já feito, mesmo que não apresente mártires. Ele faz um filme basicamente sobre a apostasia, né? E Sim, né? Só que ele mostra uma face do martírio que assim foi tão impactante para mim. E a partir desse filme eu comecei a pensar realmente o martírio como uma coisa muito séria e muito que não é para todos. A gente sempre tem uma figura muito romantizada do cara que se martiriza e a gente sempre fala, com certeza eu faria a mesma coisa, sabe? É, pegando e muitas vezes a gente olha para filmes como Silêncio, a gente vê o impacto de como é estar próximo de um martírio e o quanto de tortura e, 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 e até o quanto é difícil o auto-sacrifício, né? Então, mesmo sim. fazendo um filme sobre apóstatas, né? Ele conseguiu fazer o melhor filme sobre o martírio que eu já vi na vida. Então, é essa coisa que eu falo, sabe? A gente consegue notar muitas nuances extremamente cristãs em filmes que não são necessariamente cristãos, né? O Silêncio não é um filme sobre um apóstata, né? Mas o peso do que ele dá ao martírio é o peso que eu acho que todo santo que foi martirizado teve, sabe? Aproximado, né? Esse é o impacto mais aproximado que eu vi no cinema do martírio. E é um filme excelente, assim, em todos os aspectos. Sim, é maravilhoso. Até a questão da entrega dele, sabe? Uma cena que me marcou foi a cena do. Eu não lembro o nome dele, ou mesmo que fez o Star Wars, eu esqueci o nome dele, Ah, sei quem é. O Kylo Ren. caiu nisso. E quando tentam afogar a mulher, ele vai lá e ele fica lá. E aí aquela câmera, aí você vê o barulho da onda, e aí o pessoal olhando, tipo, aquela cena demorada, sabe? De propósito. E aí aquilo dá uma angústia, sabe? Você vendo, e você fica refletindo. Então você refletir exatamente, e no final você ficava refletindo, caraca, será que eu teria coragem de fazer isso? Sabe? Porque Então. ele estava lá, ele pode falar. Não, exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, eu não chego. Às vezes eu penso assim, eu não tenho fé para chegar aos pés desse cara que é um apóstata. Imagina um santo. Muitas vezes, essa reflexão é muito bem-vinda do ponto de vista católico. Você faz você refletir muita coisa interessante, sabe? Será que eu teria coragem de chegar até onde ele chegou? E ele é um cara bastante imperfeito, sabe? É um cara que chegou lá e acabou desistindo. E você entende, e começa até ser empático com ele. Então, Sim, o peso do martírio está sempre envolvendo esse filme e é o peso real que o Martin Scorsese consegue dar, sabe? Eu acho que é muito mais efetivo do que ele fala. Ele fala, o Martin Scorsese ele gosta muito de personagens fraturados, né? Personagens falhos e tudo mais. Eu acho que isso tem um peso muito forte, né? E personagens falhos, fraturados, é uma coisa que tem até um eco na narrativa bíblica. Eu acho muito bonito nos evangelhos mostrarem, por exemplo, Pedro falhando, né, negando Cristo três vezes, né? E para provar que ele não foi um herói, ele não foi perfeito o tempo todo. Isso dá uma proximidade com a gente muito forte. E eu acho que é isso que faz eu gostar muito de Pedro, né, de São Pedro, e faz muito eu gostar muito de caras como Scorsese, né? Mesmo ele sendo falho, eu consigo ver uma autenticidade, uma certa trajetória em direção à verdade, mesmo que eu olho ele e me identifico como pecador, né? E nas obras dele e tudo mais,
tem coisas problemáticas, né? Mas mesmo assim eu consigo ver certa, certa humanidade ali que me identifica muito com ele. Exatamente. Martin Scorsese, ele consegue pegar essas pessoas fragmentadas e consegue deduzir, descrevê-la exatamente. Em cada filme dele você vê uma forma, tanto dos gangsters, você vê ele sendo uma figura pública, ao mesmo tempo sendo. Até a sua análise do Poderoso Chefão foi interessante quanto a isso. Você vê, ao mesmo tempo, uma pessoa perigosa, mas você tem uma empatia muito forte por ela, né? E aí você vê o Tony Soprano, que é aquele cara quebrado, querendo se mostrar que é o cara mais perigoso da cidade, mas ao mesmo tempo o cara tava tudo fragmentado, né? Eu assisti recentemente Sopranos. Eu terminei no ano passado, eu terminei Sopranos e é a minha série favorita. E tem muitas coisas aí que você falou que realmente, né? Tipo, é o cara ele tem uma figura pública zelar de um cara que é um cara perigoso, um cara que sem escrúpulos, mas por dentro tem um turbilhão de coisas acontecendo. Ele tem que ir para o psicólogo, ele tem que tentar se entender. É um cara extremamente fragilizado, é um cara, né, e ele precisa fazer esse papel lá fora, que é ridículo, né? A gente vê o quão ridículo é, né? E ao mesmo tempo simpatiza com ele, né? Porque a gente é assim também, né? De certa forma, né? Muitas vezes a gente coloca máscaras públicas aí e dentro da nossa solidão a gente é bem diferente, né? É uma coisa que incomoda bastante. Eu acho interessante dele é que teve uma cena, mas não lembro qual episódio, que ele vai estar conversando com alguém, eu não sei se é a psicóloga dele, mas ela fala como que ele se sente que numa onda de uma era que já passou, mas ele continua dentro dela, sabe? Ele continua Sim. preso a ela, que é a era dos gangsters, das máfias, né? E aí Ele não tem aspecto. Tem Oi? esse aspecto aí. Não, tem esse aspecto, né? Porque é um filme é uma série de máfia, quando a máfia está em decadência pura, sabe? Então é muito mais interessante. Chega a ser muito mais interessante. Tem um personagem lá que é o Silvio, não sei se você lembra dele, e ele é um Lembro cara sim. ele é um cara muito caricato e é muito interessante porque se você pegar o Silvio e colocar no contexto do Poderoso Chefão, ele é um personagem ok, ele é igual aos outros, mas no contexto dos Sopranos, ele fica um personagem tão caricato, parece um desenho animado, parece de tão estereotipado que ele é como mafioso, e você vê que é uma figura ridícula, né? E Sim, parece que ele é saudosista de um tempo que se foi, sabe? É uma das coisas mais engraçadas de Soprano. O Sopranos é uma série fenomenal. exatamente. E você vê também a questão, a gente falou de filmes, séries, e vamos para a literatura. Eu estava lendo Ana Catarina, não conhecia, eu confesso que eu não conhecia, sem querer eu ganhei de presente esse livro, e eu achei maravilhoso. Eu pensei que era romancezinho normal, de pipopopó, e acabei lendo e fiquei surpreso. Não sei se você já leu Ana Catarina. Eu nunca li esse livro, mas está na minha lista. É um dos filmes, um dos livros essenciais que eu tenho que ler. Mas Então, nunca cheguei a ler. então eu vou deixar ele quieto, senão eu vou te dar um spoilerzinho aí. Pode estragar Ah, eu não me importo não é, com. sim, é porque a jornada do romance dele eu achei bastante interessante porque ele não. Ele é pessimista e é cauteloso ao mesmo tempo, sabe? Eu achei interessante, eu nunca tinha visto isso. Geralmente o romântico, o filme romântico, série, livros, ele é sempre pessimista, sabe? Ah, não, vai lá, torce que vai dar certo. E aí você tem sempre lá dentro tem um personagem que joga a verdade, tipo uma red pill, digamos assim. Uma matriz com você e você tá. A pessoa tá falando uma coisa que você falaria se você tivesse apaixonado por alguém,
mas a pessoa tá jogando a verdade pra você e você fica naquela você fica reflexivo, sabe? E é muito interessante essa forma de escrita e é algo que eu sinto falta hoje, sabe? Aquela questão de saber escrever, sabe? Você saber se apegar, você pegar um personagem e ficar refletindo depois de ler durante um tempo, sabe? É coisa que eu sinto falta hoje, sabe? Eu não, tipo, tem filme que o filme acaba, eu já esqueci o que aconteceu, o nome do personagem, por que ele tava fazendo isso, aquilo, o HQ também, tá nesse nível também. Tem HQs que são, principalmente do Batman, que é horrível, cara. É, é, eu tive que comprar o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, porque eu estava ficando decepcionado com o Batman, com as histórias novas dele. Então, é filme, série é aquela coisa que começa uma narrativa que vai embora, que não tem, parece que não tem prazo de término, sabe? Igual o Supernatural. Aquela série que começa legal, aí vai ficando bacana, depois ela perde o foco, mas continua assim até. Aí ele bota uns 15, 20 temporadas, sabe? Você quer comentar sobre isso? Não, eu concordo, né? Tem, assim, a gente tinha até mencionado sobre a questão dos filmes de super-herói, o que o Martin Scorsese achava, e eu concordo, assim, Sim. eu cheguei, eu tive uma época que eu assistia, eu gostava, e depois eu fui gostando cada vez menos, quando eu percebi que quando eu saía do cinema eu não lembrava mais do filme, porque as histórias são sempre as mesmas, e é um divertimento que acontece só na hora, e, e mesmo essa diversão meio despretensiosa, que a gente, às vezes, tem que ver bobagem só para desligar o cérebro mesmo, até isso estava me incomodando, porque era tão igual, tão parecido, que eu estava incomodado. Falei, putz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, a partir de um certo momento, saturou, sabe? Saturou muito, né? E essa relação aí, acho que tem a ver com o que a gente falou no começo, né? Uma falta de criatividade enorme que está tendo hoje em dia, né? Então, eu acabei, no começo, eu confesso que até falei, putz, o Martin Scorsese só está sendo rabugento, né? Só está sendo um velho rabugento, mas não, né? O cara tem razão, sim. O cara tem razão, ele sabe o que está falando. Exatamente. Vamos falar. A pergunta é a jornada do herói. Como conduzir uma boa história, na sua opinião? Ah, acho que para conduzir uma boa história, acho que talvez a jornada do herói eu vejo mais como uma técnica de para você porque é o tipo de história, sabe, mais conhecida, mais divulgada e tudo mais. Acho que é uma boa técnica para se definir alguns parâmetros, né? Uma história é, tradicional com começo, meio e fim, né? Mas eu gosto muito de uma boa história quando ela é muitas vezes quando o personagem, por exemplo, ele mergulha em reflexões e a história meio que ela não se movimenta muito, ela fica estática, né? Existe por exemplo, o Dostoiévski que fala bastante, faz muito isso, que são personagens muito introspectivos e você vê que existe uma certa jornada nesses personagens, por exemplo, o Príncipe Mickey, né, do Idiota, que ele se movimenta pouco ao longo das narrativas, só que a vida interior dele é tão interessante que o livro ele se preenche com todas as questões que o Príncipe Mickey tem, né, a respeito do que ele acha da vida, do que ele acha do cotidiano, do que ele acha da própria existência, do que ele acha da bondade, das questões da bondade e tudo mais. Então ele vai pegando certos temas meio que universais e vai colocando tudo numa perspectiva muito própria, muito pessoal, né? E como de literatura, assim, os últimos livros que eu li de alta literatura foram todos livros do Dostoiévski. Então, eu estou meio à parte da questão da literatura mais ocidental, né? Então,
É, eu tô preferindo pegar personagens assim, eu tô gostando mais de ler personagens com essa introspecção maior. Então, são introspecções, são reflexões pessoais que não necessariamente caminham para algum lugar, né? Mas elas sempre rodeiam um determinado assunto e traz questões muito interessantes da alma, da existência, né? De literatura, a última coisa que, além de Dostoiévski, que eu estava lendo também era Shakespeare, né? As peças do Shakespeare, e o Shakespeare ele tem personagens um pouco mais unidimensionais, eles não são tão profundos quanto os personagens do Dostoiévski, mas eles são mais unidimensionais, mas não quer dizer que são mais pobres, né? Eles são unidimensionais por um certo motivo, né? Eles representam tipos, né? A última peça que eu li dele qual que é o nome? É sobre um rei, não é rei, eu tô com Rei Lear na cabeça, mas é uma das peças que não é, o Rei Lear não é nem dele. Rei terceiro Shakespeare. Deixa eu ver aqui. Ricardo III de Shakespeare, né, o Rei Ricardo III de Shakespeare, que é uma peça que você tem um personagem que ele representa basicamente uma coisa só, que é o ressentimento. Então, ele faz uma certa, que eu falo muito do Scorsese, que ele faz uma anatomia do pecado, que é muito interessante. E esse personagem, ele representa unidimensionalmente um aspecto da alma humana, um aspecto ruim da alma humana e um aspecto sombrio da alma humana, que é o ressentimento. Então, você tem toda a construção da jornada do... Ele não é o herói, né? Ele é um anti-herói. Mas você tem toda a construção da narrativa sempre e o personagem representando aquilo, um aspecto da alma humana, sabe? Então, eu meio que me desligo bastante da estrutura, da questão da estrutura, se está ou não em conformidade com a jornada do herói. Eu sempre busco ver o personagem em si dentro do seu próprio contexto, né? Existem, assim, a jornada do herói é bastante interessante quando você vai analisar a estrutura de uma história, né? Mas como eu tenho uma tendência a gostar mais da estrutura do personagem em si, eu acabo olhando para outras coisas, né? Quando eu vou ler alguma coisa, eu geralmente me interesso por outras coisas, né? E quando, por exemplo, um livro tem uma história que não tem uma conclusão, eu até prefiro, eu até gosto, né? Eu acho muito mais interessante. É. Eu acho interessante também um livro que não te dá aquela resposta pronta no final, que te deixa você refletir sobre o assunto, sobre a obra, o que elas queriam te dizer com a obra. Como tem alguns filmes que falam sobre, será que ele morreu ou não morreu? Tipo, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop é um clássico, né? Você Muito vê a bom. jornada dele e aí você não sabe se ele está vivo ou está morto. E aí aquele mistério, aquele debate, que eu acho muito ruim também do autor, assim, isso acontece com muitos autores, de vir explicar final, sabe? Não, eu vou explicar por causa disso, não. Para mim tem que deixar aberto para nego sair debatendo mesmo, conversar, Sim. discutir, sair no braço mesmo, e que faz parte, essa é a graça da cultura pop que nós continuamos, que nós gostamos, né? E Você que assistiu, só uma intervenção, você que assistiu Soprano, pode, você acha pode. que o Tony Soprano morreu ou não morreu? No final, aquele último episódio lá. Rapaz, é complicado, porque assim, você vê na primeira cena, ele é sempre cuidadoso, né? Ele tá olhando para todos Sim. os lados, aí quando os filhos dele chegam, ele fica meio desleixado. Meu intuito, ele morreu, sabe? Ele morreu, Eu também porque foi acho que o único momento que ele acabou morrendo. Mas tem um amigo meu que tem uma teoria diferente. Mas enfim, é, fica aquela discussão saudável muito boa. é. Mas eu interrompi você que você estava falando, desculpa aí. Sim. Eu queria também falar sobre da década de 40 para cá, teve uma mudança bastante sobre os super-heróis maus, sabe?
a febre do super-homem doente, dos heróis ficando doentes, sabe? Virando ditador, Justice, o famoso The Boys, aquela questão de você subverter como eu posso dizer, a virtude do herói, sabe? O herói, o super-homem tem uma virtude, a Mulher Maravilha tem a outra, e o Batman tem a virtude, e aí você subverte eles para deixar eles maus, eles mais humanos, sabe? Porque eles são muito virtuosos, são bastante grandiosos, e aí precisamos dele mais pé no chão, então a gente traz eles pro chão. Você transforma o super-homem no ditador, e aí você transforma o Batman no sanguinário, a Mulher Maravilha numa doida barriga. Então você tem essas. O que você acha dessa mudança de deixar os super-heróis mais humanizados? Eu gosto até certo ponto, né? Eu não sei, é que tem muita coisa aí envolvida. Depende de como é feito, né? Acho que tudo depende assim de como é feito. Eu não gosto de subversão pela subversão. Eu acho meio infantil, né? Mas se tiver algum motivo bom para que algumas coisas se alterem, eu não vejo muito problema nisso, né? O, Essa questão, eu acho que tem muito a ver também com um certo saturamento por exemplo, eu sei que existe uma diferença fundamental que o pessoal vê, né, entre Marvel e DC, que os personagens da DC eles são muito mais próximos de uma questão arquétipica, né? Então, você tem um super-homem, né, que ele é um semideus, né? E tem umas narrativas muito mais próximas aquela coisa pura, límpida da mitologia antiga, né? Então, enquanto os personagens da Marvel, eles são um pouco mais humanos, né? São um pouco mais, por exemplo, o Homem-Aranha, que eles são mais losers, né? Então, tem uma certa proximidade um pouco maior com a gente, né? Eu, sinceramente, eu gosto das duas coisas, dependendo de como que é contado. Então, eu sempre bato nessa tecla. É bom ou não ter a subversão de um super-herói? Depende. É bom ou não ter um super-herói assim que nunca muda, sabe? Que você sempre é a mesma coisa. Depende muito de como é feito, né? Se é subversão pela subversão, geralmente costuma ser apenas uma coisa meio provocativa, meio infantil, meio para chamar atenção, né? Porque a gente vai trocar, por exemplo, o gênero do Thor. Porque para ter representatividade. Eu acho um motivo bobo, banal. Mas se viesse com uma explicação mais coerente, mais fundamentada, eu Sim. até olharia com os outros olhos. Mas o que geralmente se vê quando é subversão pela subversão, eu nem consumo, assim, porque eu já sei que vai ser bobo, né? Vai ser infantil. Não sei se você Pois é, concorda. por exemplo, eu concordo com você. Não sei se você gosta do The Boys, mas se você fala um pouco mal dele, é que tipo, você tem um ser mais poderoso do universo, e aí você quer lutar contra ele, e aí simplesmente você leva ele para o tribunal, sabe? Algo que eu acho muito bobo, sabe? Pô, eu falei, pô, o cara, pô, esqueci o nome dele, Ultraman, enfim, o nome dele eu não lembro, mas vamos chamar de Super-Homem Bobo, né? O Super-Homem Bobo poderia usar o raio de calor e matar todo mundo ali, sabe? Ele é o homem mais Uhum, poderoso da Terra. Então eu vejo isso uma coisa meio piegas, sabe? É uma retratação, uhum, não, vamos levar ele para a justiça, para a justiça condenar ele. Pô, mas ele destrói a justiça com um olho só, cara. Então eu uhum. vejo uma coisa mais abobada, sabe? Eu não vejo uma coisa grandiosa nisso, sabe? Eu não vejo vamos fazer ele mal, mas vamos ver como isso terminaria de fato, sabe? Tipo, praticamente terminaria com a raça humana exterminada, sabe? Uhum. Eu tenho filme, uma HQ do Juiz Dredd, que tem o Juiz Morte, que seria praticamente isso. Ele destrói tudo, mata todo mundo na Terra e fica sentado lá esperando a próxima.
Então, praticamente seria esse a história do Superman. Se ele fosse mal, mal por ser mal. Pode falar. Não, é que eu não conheço The Boys, mas o que você está falando, basicamente, tem aquele personagem azul do The Watchmen, qual que é o nome? O Sr. Manhattan. Ah, sim. E ele é um ser extremamente poderoso, né? E que ele tem... E que é interessante que ele... É aí que tá, né? Por exemplo, ele se enquadraria mais ou menos no que você falou, mas a construção dele é interessante. O Alan Moore é muito bom nisso. Ele faz um personagem meio nihilista e ele olha a humanidade com uma certa indiferença, um certo desprezo, e que ele poderia simplesmente acabar com tudo se ele quisesse. Então, essa indiferença, o que é interessante no Dr. Manhattan é essa indiferença, esse niilismo, essa certa depressão que ele tem em relação à raça humana, né? Não é uma coisa, eu sou mal porque eu sou mal e é isso aí, sabe? Existe uma construção muito mais profunda do personagem, né? Eu não conheço The Boys, mas eu vou assistir só para passar raiva. Mas, mas nada contra. Se você gostar, não tem problema não, tá? Só não Não, gostei tudo bem, a porque gente faz outro aí com meio que eu debatendo. refleti. Eu fiz uma coisa boba de refletir durante uma cultura pop, sabe? Aí eu Aham. refleti, acabei ficando revoltado com isso. E eu tô meio que treinando meu cérebro para essas coisas. Mas aí é que tá a situação. Você fala do Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, ele foi muito bem escrito, sabe? Eu tenho uma visão que se os super-heróis existissem na face da Terra, seria o mundo de Watchmen, sabe? Aquele cara que era... Cada personagem ali é complexo, sabe? Desde o comediante não é simplesmente mal por ser mal. Ele é o cara que é um patriota, independente do governo que está ali. Se o governo quiser matar o que ele quiser, ele vai lá e mata. Se o governo quer proteger, ele vai lá e protege. Então ele simplesmente é a face do Estado. E você tem Rorschach, você tem o Coruja, enfim, você tem esses personagens. Só uma curiosidade, o comediante é o retrato do pacificador, né? É meio que porque foi inspirado nele. Mas enfim, é, mas aí tem essa narrativa bastante bem estruturada, sabe? Bem dita. Ele já vem com uma carga emocional muito forte, com uma história muito forte, com uma trajetória bem definida. Mas quando você vê uma série assim, é meio tudo vago, sabe? Como eu falei antes, narrativa por narrativa. Ah, vou botar isso aqui porque é legal. Aí vai lá, coloca aquilo, mas aquilo não casa com o que você está dizendo na história, sabe? Aí não, vou colocar aquilo. Aí você coloca, aí você fica desviando. Então você fica andando numa estrada cheia de buracos. Você fica andando no carro e o carro fica soltando toda hora porque não tem uma consistência. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo com tudo. Depende muito da qualidade do escritor, né? E aí aqui a gente volta, né? O Alan Moore, ele tem visões assim de mundo que eu não concordo, né? Visões políticas que eu não concordo, e tudo mais, mas eu consigo notar o talento que ele tem, eu consigo notar, sabe, as coisas que ele faz que são de extrema qualidade, e consigo notar a complexidade que ele tem, sabe, eu considero ele um artista numa concepção assim bem literal, sabe? E até a mesma crítica que ele faz da indústria de quadrinhos, dos próprios super-heróis é uma crítica interessante, sabe? E mais interessante ainda mais que quando ele está dentro desse próprio mundo, né? Ele é uma das figuras mais importantes desse meio, né? Exatamente. E já estamos chegando no final, já te aluguei bastante, já estamos aqui quase 2 horas já. Eu queria agradecer você por ter aceitado o meu pedido para participar do nosso humilde podcast, tá? Você quer deixar algum recado, falar alguma coisa?
Não, eu agradeço o convite. Eu acho que foi melhor do que eu imaginava, assim, deu para falar bastante coisas, né? Como recado final, só deixar a divulgação do que eu faço, né? Que é o tavernadolugarnenhum.com.br. Lá tem os textos, né? Tem também os links para as minhas redes sociais, caso vocês queiram conversar comigo, falar o que concorda, o que não concorda, tudo mais. Eu estou aberto a discussões. Lá tem o Facebook, o Instagram e também tem o canal no YouTube que tá basicamente meio que abandonado, mas eu tenho um projeto de fazer conteúdo para o YouTube também quando eu tiver mais tempo, né? E basicamente isso. Eu agradeço o convite, eu gostei muito da conversa e é isso aí. Então tá, Gabriel, muito obrigado, tá? Eu também gostei muito da conversa, foi até bem melhor do que eu pensei que eu ia passar vergonha. Falei, pô, eu não entendo quase nada, o cara tem mais do que eu aqui, vou passar vergonha, mas não, eu Isso. até saí um pouco melhor do que eu imaginava. Eu queria agradecer mesmo, que Deus te abençoe, e a Virgem Maria interceda por ti nessa jornada que você está tendo aí, que não é fácil, porque o mundo católico agora indo para a internet é um terreno minado, você, não sei se você já percebeu isso, Uhum. mas que ela te abençoe aí, que seu podcast aumente aí, que você consiga fazer canal no YouTube, divulgar seus vídeos aí e faça bastante sucesso aí, que estão precisando de mais visões como a sua na internet. Maravilha, salve Maria. Salve Maria. Então, para os equipistas que ficaram aí, quem quiser seguir ele, eu recomendo. E é isso aí. Até o próximo podcast. Salve Maria. Salve Maria, falou. Somos jovens de Nossa Senhora, doravante as gerações, vão lhe chamar de bendita, bendita. Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome.